Vamos lá então, gente. Bora. Vamos soltar, hein? Já tirei o ranho do nariz, tô com as narinas limpinhas pra respirar. Tem um tweet que diz o seguinte, tá? Quando criança, eu achava legal ser adulto. Pensava que tudo era mais fácil, é verdade. Ser adulto, paranoias, ansiedade, decepções amorosas acumuladas, contas pra pagar, IPTU, internet, telefone, PVA, multa de carro também, economizar pra ter dinheiro da cerveja, reclamar do preço do feijão, comprar remédios. Basicamente, ser adulto é isso aqui. Eu quero saber de vocês, quando perceberam que se tornaram adultos de verdade? Quando todas as contas chegaram pra mim pagar. Ali eu percebi, chegou a conta de luz, de água, internet, e aí eu percebi, pô, eu sou adulto, é eu e o mundo. Eu percebi quando eu tive que tomar soro sozinha no hospital. E aí não tinha ninguém pra ficar comigo. Ficar doente sozinho é bravo. Não, é uma depressão. Tu tem medo de agulha? Muita. Putz. Muita. Tatuagem não, né? Claro. Oi, gente! Esse aqui é o POV, eu sou a Babi Bittencourt. Eu sou o Luiz. Oi, gente. Eu sou o Nathan Nunes. Olá, tudo bem? E hoje vamos trocar essa ideia sobre quando a gente percebeu que viramos adultos de verdade, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores antes que hoje todo mundo tá meio mal. Por motivos diversos. Nathan tá aí do septo, né? Se você vê que eu tô respirando pouco, pode ser que eu vá dessa pra melhor, né? Minha saúde tá um pouco debilitada, mas tô aqui, trabalhando. Tomando um chazinho. Luiz tava adestrando o cachorro. Eu tava bem até. Acho que dos três eu seja o melhor Acho hoje. que dos três, Luiz é o melhor. Mas é que como eu me atrasei pra vir, eu não gosto de me atrasar. E aí eu senti que eu fiquei um pouco ansioso, mas aí a gente já tá medicado aqui com esse chá. Medicado. E aí a gente já vai melhorar rapidinho. Não, eu tava em casa pensando, puxa vida, acho que não vai dar tempo de chegar, porque realmente tô passando mal. Mas a vida do adulto serve pra isso, né? A gente tem que engolir as coisas meio a seco e viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Inclusive, quando a gente grava coisas, trabalha com câmera, trabalha com comunicação, Com entretenimento. a gente tem que, inclusive, eu me bananei porque minha bolsa no chão. Bolsa no chão não pode, dá pouco dinheiro. Entendeu? Entendi. É uma superstição que tu tem. Também tem esse ponto. Mas aqui é o lance do dinheiro pega, né? E quando a gente tá adulto, a gente precisa de dinheiro. Então achei meu problema. Tá sempre com a bolsa no chão. acho que Eu parei isso. pra pensar quantas vezes eu deixo a minha mochila Agora no chão. eu pensei, pô, minha mochila fica no chão em todo lugar, Não tem velho. como, gente. Tá louco? Isso aí atrai coisa ruim. Mas, ô Babi, eu acho que a vida adulta, pelo menos comigo, tá? É eu fingir muita coisa. Tá. Na minha cabeça, eu finjo que eu sou um comunicador. Eu finjo que eu sou uma pessoa responsável. Eu finjo que eu tô bem pra lidar socialmente com as pessoas. Porque às vezes eu não tô bem. Às vezes eu quero ficar na minha cama quietinho ali. E não chorando, mas quietinho, no meu casco, sabe? E não, eu preciso estar bem. Eu preciso ser uma pessoa produtiva. E aí eu sinto que eu tô fingindo. Só que esse fingimento, entre aspas, faz bem, porque me tira da zona de conforto, me empurra pra fazer as coisas, e quando vê eu tô fazendo as coisas, pô, eu sei fazer. Tá. Eu sei, sabe? Meio no automático. Meio no automático. Tá. Então começa meio que num fingimento. Até no começo da minha carreira foi bem maior isso, porque eu tinha uma síndrome de impostor com a minha profissão. Eu fazia as coisas, eu sentia que eu não era aquilo, porque era esse fingimento. Mas era porque eu tava começando ainda, sabe? Eu até conversei com amigos que tinham outras profissões lá, nutricionista, professor, advogado, e também tinham essa sensação do tipo, pô, eu sou um advogado mesmo, eu sou um professor mesmo, não tô fingindo que tá dando aula. Não, tu tá dando realmente, mas no começo tu meio que tu te sabota, sabe? Tu não se encaixa, não se vê como aquilo, mas com o passar do tempo tu começa te ver mais nessa nova posição, nessa nova função que tu tem na sociedade, digamos assim. Eu vou trazer um outro ponto muito específico que talvez outras pessoas... Outro ponto de vista. Que outras pessoas talvez não sintam, mas eu sinto por ser adulta. Relações interpessoais no trabalho. O que acontece? Eu acho que ser adulto, tu tem que requer uma maturidade, né? Obviamente. Nas relações pessoais e trabalho também. Só que às vezes, tipo assim, tu não tá num dia muito bom, tá? E aí uma pessoa não é legal contigo. E aí tu não consegue separar o pessoal do profissional. E aí tu pensa, puxa, o que essa pessoa tem comigo? E isso é uma coisa infantilizada, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente se magoa, a gente fica, enfim. E isso é uma coisa que
é difícil de virar a chave, assim, quando a gente vira adulto. Ok, preciso dividir. Essa pessoa talvez também não esteja num dia legal, entendeu? E não tem nada a ver comigo. Eu estou fazendo meu trabalho, ela está fazendo seu trabalho. Mas essa é uma das coisas mais difíceis de ser adulto, eu acho, na minha opinião. É tu conseguir lidar com as relações interpessoais. Porque eu acho muito complexo, eu acho as pessoas complexas. As pessoas têm suas cargas emocionais, suas bagagens, suas sequelas. Sim. Então eu acho que lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Ainda mais porque não é todo mundo que tem a consciência das suas bagagens, das suas sequelas. Perfeito. Então a gente tem que lidar com as nossas e respeitar do outro ainda. Não, às vezes as pessoas nem sabem que tem ali uma sequelinha da infância. Que todo mundo tem. E aí, desconta no outro ali, ó. Uma coisa que a pessoa não tem nada a ver, que eu não tenho nada a ver. Eu falei pra minha terapeuta, pô, eu faço terapia pra ser mais legal com as pessoas. Será que as pessoas fazem terapia ou tem essa preocupação de ser mais legal comigo? Parece que acaba que só eu tento ser legal, eu tento melhorar minha postura. E aí tem disso também, de tu, pô, vou lidar muito bem com o que eu faço, com o que eu digo, porque tem uma outra pessoa que vai receber o que eu falo. Mas às vezes essas outras pessoas estão nem aí, velho, só estão descarregando. Sim, mas isso diz mais sobre ti do que sobre outra pessoa. Porque quando tu faz terapia e tu vê que tu tá se tornando uma pessoa melhor e consegue ter uma relação um pouco mais saudável com as pessoas, tu se sente bem, entendeu? Sim. Tipo, tem vários tópicos que eu trato na minha terapia e quando eu consigo, me vejo numa situação e consigo fazer o contrário do que meu esquema, do que eu normalmente faria, eu me sinto muito orgulhosa. Tu é teoria dos esquemas também? Teoria dos esquemas. A minha também. Eu não conheço isso aí. O que é maravilhoso, não conhece? Bom, não. Muito bom. Basicamente assim, ó, a gente tem 18 esquemas que a gente desenvolve na nossa infância. Mas esses esquemas, eles não são necessariamente coisas boas. Eles são coisas, tipo... Por exemplo, eu tenho o esquema da privação emocional. Eu sou meio cuidadosa em quem eu coloco minhas emoções, entendeu? Tipo... E aí, essa privação emocional, ela pode me privar de viver coisas legais com uma pessoa, porque eu realmente me privo disso. E isso é uma sequela da minha infância. Entendeu? Vocês já ouviram falar um negócio de herança emocional? Talvez. Talvez já tenha ouvido falar desse termo, mas a minha psicóloga me deu uma explicação mais ampla. Ela disse até que tem um livro sobre isso. E ela me deu um exemplo que tem nesse livro. Que é, por exemplo, um cara que viveu um holocausto. Ele perdeu um amigo no holocausto. E aquilo virou um trauma. E ele não curou aquele trauma. E aí, isso são casos reais, tá? Ciência. E aí, o cara não tratou esse trauma, viveu, a vida seguiu, ele teve filho, o filho dele teve filho, ele teve um neto dele. O neto desse cara começou a sonhar com a perda de um amigo e sentir aquele trauma que ele não tratou, passou pra geração e o neto dele tava desenvolvendo aquilo. Isso é ciência. Isso é ciência. Talvez eu não esteja usando o termo correto aqui, tá? Levando em conta que toda existe uma árvore genealógica das nossas emoções, entendeu? Levando em consideração, então, que a minha família antes não fez terapia, pô, eu tô com os traumas de uma galera. Total. E é muito a nossa geração que hoje entende que precisa cuidar da sua saúde mental. É nosso papel quebrar ciclos das nossas famílias. Eu vejo muito isso na minha família. Mas isso vem muito com a fase adulta, né? Porque tu começa, aí volta nas relações. Começa a se relacionar com as pessoas, começa a ter uma visão diferente sobre ti mesmo. E se tu não for atrás do que, tipo, pode acabar te afetando e melhorar isso, cara, tu fica bitolado das ideias. Total. Tipo, não consegue evoluir. E o que tem de adulto, que na verdade a gente pode dizer que não são adultos, que não tiveram autoconhecimento, não tiveram uma maturidade emocional, que hoje, sei lá, tem 30, 40 anos. Cara, eu não sei se são adultos realmente. Porque aí tu vê atitudes infantis, do tipo, que às vezes acontece até em família, do tipo, pô, não me convidou pra o chá revelação de não sei o quê. Meu Deus, daí vai lá, sabe o que faz? Antigamente... Eu fazia isso, tirava de ser amigo no Facebook. Textão no Facebook. Textão no Facebook. Indireta, pesquisava ainda. Indireta é pra quem não te convidou em festa. Daí ia no Google Imagens, pegava uma imagem e postava. Cara, que coisa infantil, velho. Coisa brega, que uma criança né? faz. Cafona. Então, acho que muito de ser adulto é também tu se autoconhecer e ter maturidade emocional pra lidar com as relações sociais, tanto dentro da tua família, quanto com o teu parceiro e principalmente no trabalho, sabe? Tá, eu vou deixar um pouco mais leve a conversa. Eu ia deixar um pouco mais pesado agora. Não. Tá, pesa. Não é pesado. Pesa, eu volto. Não é pesado, mas é um ponto meu que eu trato, tá? Em relação à vida adulta, que é entender
hoje, eu, Luiz, adulto, quais são os meus limites com a minha família. Tá. Por exemplo, a minha família, amo a minha família, tá? Mas é uma característica dela de tipo assim, todo mundo opina sobre a vida de todo mundo. E eu acho que é um padrão de quase todas as famílias, né? Todo mundo gosta de dar um pitaco, tem que... E eu comecei a perceber que isso de um tempo pra cá, tá? Que algumas situações específicas da minha vida... por exemplo, sou pai de pet agora. Tá. Adotei um cachorro. E aí algumas pessoas começaram a falar... Ai, mas por que ele adotou um cachorro? Por que mora em apartamento? Vai encher de pelo o apartamento. E quem é que vai viajar, vai ficar na casa de quem? Vai ficar na casa da tua mãe? E aí, por um segundo, aquilo começou a entrar na minha cabeça, mas aí eu precisei fazer um exercício de tipo, olha só, eu já não moro com os meus pais, eu moro sozinho, eu pago as minhas contas, eu sou independente. Teoricamente, eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Perfeito. Porque existe alguns vícios das nossas famílias que, como eu falei, a gente precisa quebrar, mas muitos deles emocionais, assim, sabe? Da gente achar que a gente precisa explicar tudo, dar satisfação de tudo, mas, lógico, tudo são casos e tudo depende. Mas eu acho que na maioria das vezes chega um ponto da vida adulta, e eu tenho percebido isso agora, de que já é a minha vida. Sim. Sabe? Então eu não preciso ficar explicando e justificando. Eu vou te complementar. Limites. É muito difícil impor limites em familiar. Sim. Ou tipo, em pai, mãe. Eu acho muito complexo fazer isso, sabe? É difícil. Mas é uma insistência. Tipo assim, olha, eu imponho meus limites hoje. Por exemplo, eu tô nessa mesma vibe que tu. Tenho minha vida, tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro. Não dependo mais absolutamente nada da minha família há um tempo já. Mas, às vezes, me tratam como se eu morasse dentro da mesma casa. Entende? E aí teve uma situação muito específica que eu tive que falar. Olha, eu não moro mais aqui. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que acontece aqui. Eu tenho responsabilidade com o meu sentimento em relação a ti e com a nossa relação. Fora daqui, porque dentro dessa casa eu não moro mais. Porque como eu não impus nenhum limite por muito tempo, agora que eu tô fazendo isso, a pessoa pensa que eu estou magoando ela, sendo que eu tô impondo limite pra nossa relação, inclusive, ser melhor. E eu não perder a relação com a pessoa. Total. Tipo assim, eu tô pensando de uma forma saudável pras duas pessoas, sabe? Babi, Luiz, inevitavelmente a gente tem uma questão psicológica de querer a aprovação dos pais. A gente quer. Então, quando a gente vai contar alguma coisa pra eles, vai contar. Pai, mãe, adotei um pet. Tu meio que lá dentro da tua cabeça tu espera uma aprovação. E aí ele vem e fala que pra quê? Aquilo ali te murcha e se tu não tá bem orientado psicologicamente, tu pensa, eu errei mesmo, não deveria ter adotado um pet, não deveria ter adotado um cachorro, sabe? E a gente fica refém disso. Então a gente tem que cortar esse cordão umbilical também na nossa cabeça, do tipo, não preciso da aprovação pra maioria das coisas dos meus pais, sabe? Eu acho que eu também me senti muito adulto quando eu fui morar... Não fui morar sozinho, mas fui morar com a Júlia, né? Quando a gente casou. Eu gostaria de ter morado sozinho antes, ter tido essa experiência. Não tive porque eu não ia conseguir ser dependente financeiramente. Eu ia ter que precisar da ajuda do meu pai, sabe? E eu optei porque eu não ia conseguir... em algumas coisas ser mais independente e outras ainda depender dele. E daí eu pensei, já que eu vou depender dele de alguma forma, é melhor eu ficar aqui em casa, na casa dele, e juntar dinheiro para que depois eu consiga, de fato, não depender, sabe? Porque eu sabia que se eu fosse depender financeiramente dele ainda, eu ia ter gerar uma cobrança. Eu ia ter que ouvir coisas, eu ia ter que fazer às vezes até a pessoa jogando na tua cara, né? Ia jogar na cara, de alguma forma, ou eu ia sentir que ele jogou na cara. E hoje, que os três aqui moram... fora da casa dos pais, né? Sim. Vocês têm a sensação de quando vocês vão na casa dos pais de vocês, aquilo de tipo, não é mais minha casa? Eu me sinto muito estranho indo na casa dos meus pais. Tipo, é casa, mas não é meu lar, sabe? Tipo, mas, não é o meu lugar. Se precisar é casa, mas hoje não é minha casa. Hoje eu não quero dormir ali. Entendeu? É muito doido. Nossa, é muito complicado. Tipo, é muito eu me sinto estranho de... Não sei se é porque deu a coincidência de que ao mesmo tempo em que eu me mudei, os meus pais também se mudaram de casa, de apartamento. Então eu não conheço geograficamente aquela casa, sabe? Pode ser. Então eu não tenho uma... Eu sinto que eu não tenho liberdade, por exemplo, mexer nos armários. Ou... Não é minha casa, sabe? Não, pode ser o que tu tá falando, mas faz sentido o que tu disse sobre não se conhecer dentro de casa, na casa dos teus pais, sabe? Porque eu também super me sinto assim. Tipo, quando eu vou lá... Ontem, por exemplo, eu fui visitar a casa da minha mãe, e aí eu não sabia onde era nada. Tipo, prato, sei lá, toalha. Eu ficava, meu Deus, eu tenho mais produto de limpeza que minha mãe em casa. Mas essa casa foi tipo, a que tu viveu na ponto infância? Eu cheguei.
Ou que tu viveu a vida toda? Não. É que minha mãe sempre se mudava muito, né? Por conta do trabalho dela. Então a gente morou em várias casas, assim, já. Então, comigo, eu vivi na mesma casa a vida toda, até 22 anos. Caraca! Então, nos primeiros meses, quando eu ia visitar o meu pai, tipo, eu ia no banheiro e lembrava que aquele ali era o meu banheiro, sabe? Então foi difícil, nos primeiros meses, eu chegar lá e não sair com uma dorzinha no coração, assim, sabe? Porque foi muito minha casa, eu peguei muito. Depois de um tempo, eu fui indo lá e sentindo falta de voltar pra minha casa, minha atual casa, sabe? Sim. E aí aconteceu algo ano passado, que eu voltei a morar com meu pai por 30 dias, por conta das enchentes. E aí foi muito louco, porque eu recém tinha me desapegado, mas ali eu vi realmente que já não era mais a minha casa. Sim. Já não Mas esse é um bom exercício pra gente colocar os limites que tu falou, né? Porque a gente ir na casa dos nossos pais e não fazer determinadas coisas nos dá argumentos pra quando nossos pais forem na nossa casa, a gente dizer, tipo, tá, olha só. Isso. Tu é meu pai, tu é minha mãe, não te pode amo. falar da minha louça. Muito bom. Mas assim, daquela portinha pra dentro… Sabe que tem um perfil que se chama Greninhas, que eu adoro. E eles são, tipo, eles dão várias dicas falando sobre financeiro, sobre como a gente pode ser mais econômico na vida adulta. Tanto que a bio deles é muito bonitinha. Conversando sobre o lifestyle econômico do adulto. E aí, tem um post que a gente, inclusive, se inspirou pra fazer esse episódio, que é: você não é um adulto de verdade até que esses marcos aconteçam. Aí é um carrossel. Vou falando aqui, a gente vai comentando. O dia em que você atualiza pela primeira vez a renda da sua conta com um comprovante, tipo olerite ou imposto de renda. Cara, declarar imposto de renda é um inferno. Eu declarei pela primeira vez esse ano. Sério? E foi complicado. Mas tu contratou um… Eu tive que contratar. Eu ia fazer difícil, isso, né? mas eu pensei, cara, esse tem poucos pila, é todo um trabalho, vai ter um pessoal que sabe, vou contratar, foi bem melhor. Cara, é muito engraçado, porque o meu computador, ele é o pai da minha amiga. E aí, tipo, eu encontro ele, né? E aí, é o tio. Tio que sabe todas as tuas finanças. Sim, e daí ele, tipo assim, ele me chama às vezes. Ai, meu bem, isso aqui deu. Oi, tio. Vou te mandar as coisas pra declarar o imposto de renda. É muito engraçado. Eu tenho um namorado que, graças a Deus, é muito bom nessas coisas. Então, eu só faça e ele fez. Sabe o que eu me senti muito adulta? Quando eu emiti uma nota fiscal sozinha. Isso Cara, é bom também. Cara, eu fiquei assim, olha, não, peraí, era só isso? Era só isso? Isso é bom. Porque assim, sim, né? Aí eu fico assim, olha, eu vou lá e emito. Não, claro, eu sei emitir nota fiscal. É muito barbada. Eu me sinto muito adulto. Acho que hoje não tanto, porque já virou uma coisa muito habitual. Mas eu lembro que no começo, quando eu ia no supermercado e fazia compras grandes e eu pagava, eu me sentia muito adulto. boa. Porque tinha uma época que a gente tinha que pedir pros pais, né? Pra comprar aquilo que a gente… Não, agora eu vou lá e compro. Tá, sabe que eu vou ser adulta também? Uma quarta-feira da noite, 8 horas da noite ali. Putz, preciso de tal coisa do mercado. Pego o meu carro, entro no mercado, saio, compro, pago, volto e entro pra casa. Aí tu pensa, meu Deus, eu fiz isso com o meu dinheiro, com o meu carro, entrando na minha casa. É meio assustador, sabe? A liberdade, um né? Também. Quero almoçar 4 horas da tarde. Nossa, isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Pra mim, essa é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, olha, tomei um porre na sexta-feira, eu quero dormir o dia inteiro no sábado. Dormirei o dia inteiro no sábado, ninguém vai me impedir, ninguém vai ligar o aspirador de pó na porta e ficar batendo pra te acordar. Ou abrir a janela do teu quarto. Ninguém vai fazer isso. Ninguém Por que vai fazer faziam isso? Faziam. Ó, tem outro aqui. O momento em que pedir dinheiro pros seus pais deixa de passar… Deixa de ser vergonha e passa a ser a única opção. Acontece. Empréstimo, né? Eu falei aqui que hoje eu não dependo mais dos meus pais, mas eu também tenho que dar graças a Deus que se em casos de urgência, eles vão estar ali pra socorrer, né? Não, é verdade. Também tem um aqui que vem de encontro com o que a gente tava falando sobre mercado, que é a primeira vez que você reclama em voz alta no mercado do preço superfaturado de alguma coisa. Isso eu faço. Cara, azeite de oliva é um absurdo. É um absurdo, a primeira vez mano. que eu fui comprar produtos de limpeza e eu vi o quanto que eu ia gastar São Paulo? com produtos de limpeza, eu pensei, cara, que absurdo isso aqui. Eu fiquei mal, porque eu fiquei pensando, esse amaciante dava pra mim comprar 2 quilos de carne, na época, né? Sim. E aí eu vi, olha quanto eu tô gastando com produto de limpeza. E sabe o que é o pior? Faz diferença o produto de limpeza. Isso que é uma merda. Muito. Porque tu descobre que tem uma marca lá, verdinha e branca, que é muito boa, mas é cara, entendeu? Mas é cara. Aí tem um outro lá que tem o mesmo objetivo.
tu compra mais barato. Tu vai usar, é uma frustração, entendeu? Isso é uma coisa de adulto também, quando as nossas prioridades mudam. Sim. Por exemplo, uma das minhas felicidades esse ano foi ter comprado uma frigideira antiaderente. Sonho. E um aspirador de pó sem fio. Tá. Foram as minhas conquistas do ano, Tá, entendeu? gosto. Porque a minha vida em casa revolucionou depois disso. Pegar o trem sozinho e vir pra Porto Alegre. Eu me sentia muito adulto. Ah, tá. Ah, faz sim. sentido. Daí eu Andar de chegava, ônibus meu sozinho Deus, em também, Porto tá? Alegre, eu morava em Sapucaia, né? Então eu não vinha muito pra capital sozinho. Então eu vinha de trem e olhava tudo, os prédios grandes, e eu tendo que, sei lá, ir em algum lugar, ou fazer uma entrevista de emprego. Acho que fazer entrevista de emprego também, Nossa, muito. eu me sentia muito adulto. Vamos ter que resolver BO no centro de Porto Alegre. Ah, eu odiava. Identidade. Puta merda. Tipo, algum documento específico, foto 3x4. Ai, até hoje eu odeio essas burocracias. Ai, sério, mas esse lance de andar de trem, bus, aqui em Porto, é uma coisa que, tipo, Porto, né? Forma caráter. Tem que achar Porque o lugar. hoje em dia eu sei andar por tudo, entendeu? Porque eu. Ah, me perdi, tô sem o Waze. Tá, eu sei. Porque tu vai andando e se enfiando e a mochilinha pra frente, vambora, guerra. Que tu não. Andando rápido. Cara, nada mais te atinge. Uma terça-feira da noite com chuva, 9 horas da noite na estação Mercado. 8 graus. Nada mais te atinge depois que tu passa por isso. A chuva, ela é fininha, mas tem um vento. Tem um vento que Não leva. adianta tu botar o guarda-chuva, ele E vai nem o pegar capuz, de lado. porque pega no rosto. Isso. Ah, é por Nem isso que eu capuz. sempre digo, a adolescência pra mim é a pior fase da vida. Porque é onde a gente tá num turbilhão de emoções e é a fase que a gente mais ferra, mas também é a fase que a gente mais aprende. É. Mas sabe o que eu penso? Por exemplo, assim, ó, hoje, pô, que bom que eu andei lá, me fudi andando de trem desde os meus 16 lá pra. Porque hoje eu não preciso mais. Então, E massa, aí tu pode construir uma contar coisa essa legal. história sofredora, É. né? Exato. Aí construir uma coisa legal. Mas tem Tu vê hoje a Babi aqui, na Atlântida. Ninguém Ela tem a imagina. Tu jornada acha do que, herói. pô, Tenho? é parente de alguém, nasceu em berço de ouro, não. Falam isso no TikTok, que eu sou Batalhou. parente do Feta. Batalhou, é. Iguais. Mas Mas ó, ok. agora eu vou falar uma coisa que eu tava refletindo sobre isso esses dias. Tem uma coisa da mulher adulta, tá? Que a gente passa por uma situação muito complicada. A gente já nasce se comparando, obviamente, né? E todo aquele lance da rivalidade feminina e todo aquele machismo incrustado que existe. E aí, então, a gente já cresce se comparando. E eu passei por uma experiência, como todas as mulheres, que durante a adolescência, a gente não conhecia o nosso corpo. A gente achava que o nosso corpo era parecido com tal corpo, e a gente se comparava e assim a gente ia indo, entendeu? E então, por exemplo, eu não gostava dos meus braços. Desde que eu sou pequenininha, eu não gosto dos meus braços. E aí, eu nunca usava regatinha. Nunca, nunca. E aí, eu percebi que a fase adulta me deu a possibilidade de poder conhecer o meu corpo. E aí, esses dias, eu coloquei um pijama de regatinha. Engraçado isso. Botei um pijama de regatinha e daí eu olhei pra mim assim, era... Caralho, eu nunca usei um pijama de regatinha. É que na vida adulta que a gente percebe aquilo que é fato e concreto da gente, da vida. Por exemplo, uma das minhas questões na vida adulta é perceber, apesar de eu ser muito novo, é eu encarar e perceber a própria finitude da vida, sabe? Sim. Tipo, isso é uma coisa que eu briso muito. Eu sempre digo, por exemplo, que eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de ficar velho, de envelhecer. Sim. Envelhecer mal, assim, E sabe? ver o rosto... Não tanto isso, mas, por exemplo, a semana eu tava passeando com o Beto, meu cachorro. E aí, o Beto tá a cada 10 palavras minhas, vem o Beto. E aí passou um cara passeando com a mãe dele, uma senhorinha, assim, e que nitidamente ela não era tão velha, mas ela tinha dificuldade de locomoção. E aí eu olhei aquilo e eu pensei, cara, deve ser muito foda, tipo, tu voltar a depender de uma pessoa, tu perceber, e tu olhar pra trás e ver tudo que tu já viveu, pensa quanta história essa senhorinha tem, e como que ela pensa em saber que talvez o tempo dela agora é muito mais curto do que foi antes. Pensei total agora essa Não, parte. mas eu vou te comentar. mas é isso. Até meus 20 anos eu falava que eu queria viver até meus 60. Sério? Até o quê? Até meus 60. Estamos sentindo, Só? estamos bem. Sim. Pô, Porque 60 eu também hoje em dia é um tenho esse novo rolê de 30. velho. Tipo, eu tenho medo de ficar velho. Eu tenho medo. Essa é real. Mas eu por tenho uma questão medo. estética ou Também. pela finitude? Não, também. Uma questão estética também. E acho que pela finitude das coisas que eu amo hoje em dia, que talvez eu não consiga valorizar tanto como eu vou valorizar futuramente, sabe? Então, eu coloquei um filtro esses dias, caí no golpe do TikTok Ah, de ficar de velho. ficar velho. Eu eu fiquei fiz isso. apavorada. Tu ficou Pensei, mal? Mal de Amigo. não te gostou? Porque eu me amigo, odiei. Eu era horrível. Eu vou ser horrível. Eu Eu vou ser uma avó horrível. E sabe o que é pior? Eu vou ser uma avó tatuada. É isso que mais me preocupa também. Eu fiz isso e eu fiquei a cara do meu pai. E aí eu vi, pô, eu vou ser assim realmente. Eu não fiquei a cara do meu os pai. pais também é uma boa Eu percepção, fiquei né? a cara do meu pai.
Ai, sei lá, eu fiquei a cara Mas, Babi, eu achei que tu ia falar sobre isso, mas é um negócio que também tem, que é a exigência meio que da sociedade da mulher virar adulta antes do homem também, Sim, né? completamente. Que rola disso. Então, dentro do que eu falei de pessoas imaturas e tudo mais, tem muito homem que tá com 30, 40 anos e ainda não virou adulto, velho. Sim. Ainda é um cara imaturo e tá nem aí. Acho que é normal viver a vida assim. E você, de 25, 30, 40 anos, vamos tomar jeito na vida, né? Meu recado pra você, vire homem. Amém, Nathanunes. Amém, Nathanunes. Mas Sentindo. isso é verdade. Isso é um legendário de verdade. É, isso aí. Não subir montanha, para. É. Cara, mas é muito louco A isso, montanha porque verdadeira é as contas que tem que pagar. É, não é Isso verdade. isso que forma os adulto. boletinhos lá que vem dos nada. É. Eu cheguei em casa depois de um dia cansativo, assim. Sabe aquele dia que tu se fudeu? Tu Só quer descansar. Só quer descansar. Cheguei em casa, pum, sem luz. Geralmente é dias assim. Deu, um apartamento. Ué, porque só o meu apartamento tá sem luz. O que aconteceu? Pum. Fui ver a conta, paga. Ó, paga. Começamos por aí. Liguei pra... Ixi, bota um pi aí. Liguei pros queridos. Pra companhia de energia. E nada. Nenhum retorno, nada. Aí fui lá embaixo ver o sistema. O que tinha acontecido? Era uma coisa muito específica. Do meu apartamento. Disjuntor. O disjuntor. Tava estragado. Eu tive que trocar o disjuntor. Aconteceu. Sério, comigo. cara. Aí eu fiquei assim, olha... Gente, peraí. Mas tu não conseguiu puxar pra cima no dia? Eu não sei fazer isso. Hã? No dia não conseguiu puxar Não, pra porque cima? não ficava. Ah. Eu tive que trocar o disjuntor. Ser adulto é tu encontrar problemas que tu não sabia que existia. Bah, Total. total. Baita Fica canetada frase. aí pra vocês. Não, baita frase, Veio aqui, ó, cara. Quando eu me mudei pra. Carro. Quando eu me Carro. mudei pra Santa Cruz. Tu tipo descobre, assim, só um detalhe, tu descobre que o carro é composto quando tu leva ele no mecânico. Juro? Começa a E descobrir. olha lá. Ah, isso aqui é um problema tal. Então é isso aí que faz. tem que a trocar o correia óleo. dentada. Isso. O que é a correia dentada? Ai, te fuder. Pra Eu mim é tinha uma correia É, com dente. Eu e a Júlia tínhamos um Uno velho, eu entendi de carro a partir do Uno, levando no mecânico e ele me explicando que tava estragado. Sabe o que eu faço quando eu vou no mecânico? O quê? Ele tá falando, eu tô assim, ó. Sim, claro. Eu não escuto absolutamente nada, porque eu não... Já que eu nunca escuto O o mecânico falando sobre o meu carro, eu tenho uma ideia. Pega o Uno, Luiz. A gente vai jogar o nunca agora. Eu nunca? É o nunca. Ai, meu Deus, vamos ficar doidinho Como aqui. funciona? Se Tem vodka? Tem. Imagina. 3 da tarde. Se tirar e tu já tiver feito, tu tem que beber o chá. Ah, eu já tomei A de gente vai beber o chá largada. mesmo? Vamos tomar um chá. Vamos tomar o chá? Beleza. Queria tomar outro tipo de chá. Ai, Que isso, Bárbara? brincadeira, achei que tu ia vir comigo. Não, Por isso total. Pô, tô com roupinha de culto aqui. Tá, aí, assim, ó, quem nunca fez não precisa tomar. Quem Tá. já fez tem que tomar. Fechou? Aham. Então foi. Por 3. quê? Porque a gente nunca nega um chá. Ah, É, que viu? gancho. Agora eu vim. Vamos lá. Eu nunca esqueci uma panela no fogo. Porra. Nossa, Nossa, eu quase todo dia. isso aí olha. pra mim é uma nunca terça-feira às 11. Nossa, eu sou muito Pensei ruim aqui e nisso. nunca esqueci. Eu já. Uma vez eu tava fervendo água. E aí, quando eu cheguei pra pegar a panela, a água tava lá embaixo, já bem ralinha. É que eu uso A água muito, sumiu, cara. Isso é muito louco, eu uso muito evaporou. air fryer, né? Então, Air fryer. Air fryer. Cada um tira eu tô um, tendo né? que articular mais a voz, porque meu nariz tá muito trancado. Eu nunca cozinhei algo horrível e depois pedi pro delivery como comfort food. Pedi delivery, Sempre. né? Não pro delivery. Oi, delivery. Teve uma eu vez. fiz uma comida ruim. Teve uma vez que eu tava meio triste, assim, né? Tava um dia meio bosta. E aí não tinha nenhuma opção além de eu cozinhar. E aí eu fiz uma comida e aí na hora que eu sentei pra comer e não tava bom, cara, eu caí no choro. Eu falei, meu, Isso que é muito vida. bom, E eu tava cara. morando em outra cidade, longe da família, então Sim. não tinha opção. Não, Não eu tinha cheguei opção. já a botar o arroz na panela, começou a coisar o arroz, assim, cozinhar. E eu pensei assim, olha, eu não tenho nenhuma chance dessa janta ser boa. Tipo assim, não tem nenhuma chance. Eu vou pedir alguma coisa. Mas eu- Deixei o arroz lá. Mas uma das minhas conquistas de adulto é, depois de tanto insistir, eu aprendi a cozinhar. Hoje eu acho que eu cozinho bem. Vamos ver, então. É, mas Próximo cozinho o episódio, básico. então, a gente vai fazer receitinhas do Luiz. Cozinho o básico. Novo programa da Atlântica, cozinho o básico. Cozinho básico. Cara, se eu fiz a comida e tá ruim, eu tenho uma pira com desperdício. E aí, mesmo que esteja- De adulto mesmo. Esteja muito salgado, eu penso, vai ser pedagógico pra eu cuidar da próxima vez. E eu Baita. como. Mas tem como diminuir Mas o sal da comida, né? É, Com leite, não? ainda não. Ah, já não sei. aconteceu. Eu boto água. Não deu tá cozinhando, mas do tipo, o que tem pra fazer hoje?
E aí sim eu pensar, não vale a pena, todo o trabalho, vou pedir um delivery. Mas acho que não se encaixa na pergunta. Eu nunca chorei no banho depois de um dia péssimo. Nossa, pelo amor de Deus. Primeira coisa do mundo, ninguém escuta em casa. Aqui, ó. E faz um choro meio... Não. Porque daí, como o barulho do chuveiro, da água caindo abafa, dá pra turrar o choro. É aquele momento que Não, aí tu chora. Aí tu pensa, não, se é pra chorar, eu vou chorar agora. Vou chorar tudo que eu... Chora. Aí sai do banho. Tem que chorar. É tipo o pai falando pra ti, tem que chorar. Vai chorar com vontade agora. Eu fico muito vermelha quando eu choro, né? E aí aqui, ó, nessa região do meu nariz, aqui, fica muito vermelha. E aí eu pareço o Rudolf. É Rudolf? Do Papai Noel? É Rudolf, acho que é. Que é a... Não conhece a história do Rudolf? Tu conhece a história do Rudolf? Conheço, mais ou menos. Que é o Bambi do Papai Noel. Ah, tá. Fica com o narizinho vermelho. Tá, acho que eu sei. Aí eu fico que nem o Rodolfo. Tá, vamos. E aí, vamos. E aí, quando eu corro também. Aí é engraçado, entendeu? Eu nunca fui no médico sozinha e quis chamar minha mãe. Nossa, sempre. Querer chamar minha mãe? Eu queria chamar minha mãe. Eu nunca. Ai, como tá independente. Não, mas é que eu gosto de falar no médico. Eu já. Eu vou no médico, eu incomodo o médico. Eu falo tudo, é um oftalmo, eu tô falando do mas meu vou pé. te falar uma coisa. Tipo, tomando um soro, Luiz. Não quer chamar tua mãe tomando um soro? Ah, tá, daí sim. Exato. Eu nunca paguei a mesma fatura 2 vezes. Nunca paguei. Eu não. Às vezes eu não pago Tirar da uma minha fatura. conta de... É difícil eu pagar uma. Vou pagar as 2. Tá maluco? Gente. Isso, eu valorizo meu dinheiro. Eu esqueço, né? Então. Tu pagou 2 vezes já? Não, mas dá erro daí, né? Eu nunca esqueci de pagar a conta e cortaram a luz de casa. Já. Acontece, né? Não. A luz, não. A água, eu já fui ameaçado, mas nunca cortaram. Eu sou bem esquecidinha. Internet já, mas... O melhor é débito em conta. Isso aí é barbadinho. Eu nunca tirei um empréstimo. Eu nunca. De parente, sério? Tirei empréstimo. Nunca tirei empréstimo Por meios também. ilícitos? Não, brincadeira. The Last Dance. Eu nunca troquei um chuveiro. Eu nunca. Cara, eu participei do momento. Eu nunca troquei. Tava lá assim, olha, apoio moral, vamos, vai pai. Eu troquei. Mas enfim, este foi o episódio do POV. Acabou? Acabou já. Acabou, gente, acabou. Vamos ser adulto e sempre tanto. Tá acabando por quê? Porque a gente é adulto e tem mais agendas depois dessa gravação. E tem maturidade pra entender que tudo tem fim. Exatamente. Tudo que é bom acaba. Mas tu pode comentar aqui o que, né, te fez perceber que tu virou adulto de fato, porque a gente quer muito ler teus comentários. E também pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na próxima semana a gente tá aqui de volta pra comentar algum assunto, inclusive da vida adulta. E também nos segue lá em @rede_Atlântida, nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Aqui. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau.